Não, mas é para falar ou não é para falar? Se não for, diz logo que não é. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Atrás da Grade. Antes de vos apresentarmos o convidado, não se esqueçam, estamos aqui no Impulse Room, podem fazer a vossa marcação para vir gravar o vosso vídeo, vlog, podcast, o que for que precisem de câmaras, luzes e é só ação. O João está de volta connosco. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, depende de onde estiverem do que for. E que horas for. E vocês não sabem quem está connosco, mas vão ficar a saber agora. Ele é o Pedro Cebola. Bem-vindo, Cebola. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Depende do fuso horário, Exato, não é? Exatamente. Exato. Obrigado pelo vosso convite de estar cá hoje, não é? Para falarmos aqui um pouco Claro. das nossas coisas. Olha, tu és daquelas pessoas que quando te aproxima e fazes chorar. É, pá, essa foi. Isso é mesmo aquela Sem piada à descascar, pai. sem descascar. Não pensei, Saiu, não, freestyle. Se calhar já te disseram isso quando eras miúdo assim, né? Devem fazer várias piadas. Eu tenho sempre a de bolsa essa, dizer assim, e nem me descasquei, normal. Não, eu não tive sorte com o nome, João Almeida, a piada era sempre a Pois, mesma. não dá. Leva na. Pois, exato. Como é que é a tua vida para quem não conhece e para quem está a acompanhar agora e a ver-te pela primeira vez? Duvido que haja quem te esteja a ver pela primeira vez uma pessoa que aparece várias vezes na televisão e todas essas coisas. O que é que tu fazes profissionalmente antes de irmos para os teus hobbies? Ok. Então, eu profissionalmente sou um médico dentista, um pouco estranho, que não trata dentes. Sou exclusivamente trato de disfunção temporomandibular, de bruxismo e algumas alterações do sono, a apneia obstrutiva do sono. Mas eu iniciei-me como protésico. Tirei a primeira licenciatura de prótese dentária, trabalhei ainda durante algum tempo e pensei assim, isto é muito fechado para mim, preciso de falar com as pessoas. Então depois logo avancei para a parte da medicina dentária, que eu gosto muito aqui da parte da comunicação. Então trabalhei ainda durante um tempo em fazer aqui aquelas reabilitações orais da boca, etc. Mas sempre com o bichinho mais da parte mais médica, de tratar aqui estas questões de, como eu estava a falar do bruxismo, que é o ranger, apertar dentes, etc. Não é? E das disfunções temporomandibulares, de dificuldade de abrir a boca, dor de cabeça, alguns tipos de dores de cabeça, dores no rosto, estalos, alguns dores de ouvidos que vêm desta parte, então foquei-me aqui muito nesta parte. E depois na questão do sono, mais propriamente, a ajudar aqui na apneia obstrutiva do sono e roncopatia, no ressonar, que às vezes é um litígio de divórcio que acontece. A nossa equipa ali do Hospital Cofetejo ajuda muita gente que se está para divorciar e depois lá conseguem coabitar. Deve ser chato tu entras numa relação, né? Das relações de antigamente, que hoje já não acontece isso, infelizmente. Aqui o meu saudosismo virou de cima como se tivesse vivido nos anos 50. Yeah. Mas era fixe. Ainda bem que começar... não sei se ainda bem que não. Não tinha corrido muito bem. Já não havia escravatura nessa altura também. Se queres entrar por aí. Olha, não, mas imagina, se calhar é isso. Nunca dormiste com a pessoa que tu vais casar, casam-se, né? Noite de núpcias e grande. Caraças, deve ser complicado. Como é que isso é contigo? Tu ressonas lá em casa? Não, só quando estou muito cansado. E é muito raro. Tipo, 3 dias sem dormir. Eu ressono bem. Ressonas mesmo? Yeah. Como é que se trata isso? Qual é a causa disso? Há alguma causa? Tens que ir lá ter connosco então. Tenho. Vou-te já dar um cartão. Dás-me um cartão que eu vou lá, a ver se também, para não ter desses problemas no futuro, daqueles divórcios assim do nada. Não vamos fingir, mas a CUF está-nos a patrocinar este episódio. Vai passar aqui a rodapé, número de telemóvel. De baixo. Ainda mandou um e-mail, tira isso daí. Pior do que não ser patrocinado é querer fingir que se é patrocinado e levar com um processo. Mas isso estás cá tu para resolver. Estás mais badalado aí da barra. Mas aqui estamos, vai a mal. Mas nós temos muitos casos e nós temos uma equipa engraçada que temos pneumologista, otorrino, maxilofacial, médico dentista, fisioterapeuta, endocrinologista. Temos uma equipa muito, muito grande, nutricionista,
Isso também afeta, agora já estou a falar de triglicéridos, na apneia? Sim, se tu tiveres um índice de massa corporal muito elevado, geralmente acima de 30, pode afetar, principalmente pelo aumento do perímetro abdominal e perímetro cervical. Se tiveres um perímetro cervical acima de 40 cm no homem, há um maior risco de teres apneia. Porquê? Porque isto funciona quase como uma canalização, não é? Okay. Então tens a parte nasal, aqui a parte da faringe, da nasofaringe, da orofaringe, e se tiveres uma zona aqui mais constrita, faz com que o ar passe com mais dificuldade, não é? Quase como se fosse a canalização. E já agora o que é o ressonar mesmo? O ressonar é esta vibração que existe. É? Ou seja, imagina que tu, por exemplo, não respiras bem pelo nariz, não é? Ou não respirares bem pelo nariz, o ar tem que passar pela boca. Então, tens logo menos uma admissão do ar, não é? E depois, se tiveres, por exemplo, o palato ou o céu da boca grande, ou a língua grande, etc., quando adormeces, isto descai, ao descair o espaço aqui fica mais curto, então vibra, faz esta parte aqui vibra e faz o... não é? Que há vários tipos de ressonar, imensos tipos. Nós fazemos algumas endoscopias do sono e às vezes pelo som, como já fizemos tantas, pelo som consegue mais ou menos predizer. Quando, por exemplo, quando é aqui da epiglote, quando é o ressonar dali, parece quase como uma tampa. É uma coisa super esquisita de imitar. E depois o palato e a língua, quando começam aqui a vibrar, pode ser uma, duas, três coisas a vibrar, e é isso depois que faz que imita o som. É esta vibração. Há pessoas que, por exemplo, podem ter o nariz completamente tranquilo e que ressonam na mesma. E que, o problema, quer dizer, o ressonar, o problema é mau, né? Aqui muito na vida conjugal. Sim. Depois há pessoas que já vivem, já um dorme num quarto, outro dorme no outro, já é uma desgraça. Ou fazer uma sinfonia, ressona um, ressona outro, como os meus avós. Não-se acusaram outro de viver à noite. Tens que adormecer muito bem também, não é? É pá, não sei. Tem que haver um jogo, vais tu primeiro. Ou adormecem ao mesmo tempo. Vou eu. Ou se calhar habituam-se, depois não será que se habituam um com a sinfonia do outro? Pode haver alguma habituação, mas o problema depois está se aquilo detrás daquilo se tens uma apneia do sono, isso é que é pior. Porque a apneia do sono depois pode ser um fator de risco para, por exemplo, para infarto agudo do miocárdio, não é? Para infartos, acidentes vasculares cerebrais, para AVCs, para a hipertensão arterial, obesidade, uma data de alterações. Isso depois, na vida da própria pessoa, pode afetar bastante. Por exemplo, uma das principais causas para a hipertensão arterial secundária é a apneia do sono, ou seja, pessoas que tomam 2, 3 medicamentos para a tensão arterial baixar e mesmo assim está sempre alta, quando vais a ver, a maior parte das vezes tem apneia obstrutiva do sono, que aquilo faz com que o oxigênio baixa bastante, não é? A parte do coração tenta sempre estar aqui a compensar. Depois há uma reação em cadeia que produzes menos óxido nítrico, faz com que as artérias e as veias fiquem aqui mais constritas. Depois tem que haver uma compensação. Então depois estás sempre aqui com a tensão mais alta para tentar compensar aqui a circulação aqui do oxigênio e expelir o dióxido de carbono. Então depois tens que tentar compensar com medicação. Mas o problema está lá de base. Isto é a mesma coisa que a gente vou para a praia tentar parar as ondas com os braços, não é? Sim, não dá. Quer dizer, tu consegues, não consegues? Claro, então. Tu se quiseres. O tempestade dá-lhe. Ultimamente não tem apetecido. O mar tem seguido o seu rumo tranquilamente. Olha, há pessoas mais suscetíveis de terem apneia do sono? Ou é algo que pode acontecer a qualquer pessoa? É assim, o que há estudado em termos de estudos, e eu vou tentar sempre virar aqui muito para atletas, não é? Porque antes de mais, deixa perguntar, antes de responderes isso, o que é a apneia do sono? A apneia do sono, perceber isso e depois... Não. A apneia do sono, aquilo é caracterizado por quê? Pelo um certo número de... Pode ser paragens respiratórias ou não. Ou seja, podes ter hipopneias que antes de haver apneia. A apneia quer dizer que tu paras de respirar, ou seja, o fluxo respiratório para de 90% a 100%. Okay. Mas podes ter hipopneias que o fluxo respiratório diminui entre 30% a 90%. E se tiveres muitas, aquilo entra para um cálculo e é como se tivesse apneia do sono. Ou seja, durante mais de 10 segundos e durante consecutivamente várias vezes, o teu oxigênio desce ou microdespertas, pode o oxigênio não descer muito, mas estás microdespertar várias vezes. E depois é classificado como uma apneia obstrutiva do sono. Ou seja, podes não ter aquela característica típica de acordei sem ar. Ou dizem-me que eu não paro de respirar. Pode não acontecer. Podes respirar, ou seja, podes ressonar, ou podes até quase que nem ressonar.
ter uma respiração mais profunda, e isso faz com que microdespertes. Então isso é classificado, por exemplo, como se fosse um síndrome da apneia obstrutiva do sono ligeiro, moderado ou severo. Aquilo é considerado ligeiro se for de 5 a 15 episódios por hora, de 15 a 30 que é moderado, e de severo ou grave a partir de 30 para cima. E isso é o limite do 30 para cima. E aquilo é um bocado assustador ao pé de uma pessoa que tem a apneia do sono pela primeira vez. O barulho que fazem, aquilo é tipo... Geralmente tem... Quanto maior a apneia, maior o ronco, e é uma desgraça. E depois o que é que acontece? Geralmente, e depende, geralmente as pessoas durante o dia depois têm uma sonolência excessiva. Estão quase sempre a adormecer. Vou falar aqui de alguns casos, e que não têm a ver, ou seja, como falaste há pouco, Sim. quais é que são as pessoas que podem ter? Então, o índice de massa corporal acima de 30, não é? Ou seja, fazer o cálculo da altura e o peso, etc. E a gente pensa logo em pessoas mais obesas, não é? E sim, pessoas mais obesas têm tendência a ter mais apneia obstrutiva do sono. Mas vamos imaginar um culturista, não é? Do índice de massa corporal para lá de Bagdá. Por isso, porque é massa corporal, não é massa gorda, certo? E principalmente depois tens um pescoço que geralmente é maior do que 40. O meu está aqui entre os 40 a 41. Mas pronto, há pessoal que tem um pescoço muito grande, não é? Ou falando de atletas de MMA ou de Malta de boxe, jiu-jitsu, por etc. exemplo, Jiu-jitsu, treina muito sim, o pescoço. exato. Isso faz com que o teu pescoço, a musculatura hipertrofie para fora, mas também existe uma constrição da parte mais interna, não é? Então se tu tiveres um canal mais fechado, é como uma canalização. Okay. Se a canalização estiver mais fechada, como é que a água passa? Não passa. Fica mais difícil. Tens que mandar para lá a água a ras. Para desentupir o cano, não é? Mas, então, às vezes, por exemplo, é muito frequente culturistas, atletas de rugby ou atletas de futebol americano, atletas que sejam pesos pesados, de MMA, kickbox, etc., que podem até ser pessoas que não sejam muito gordas, não é? Mas que têm aqui alguns fatores, como isto, massa corporal, de ter um pescoço muito grande, que faz com que tenhas menos espaço para o ar passar. Depois tenhas apneias e tenhas aqui uma roncopatia que faz com que tu, quando depois vais para treinar, tentas treinar, sentes-te cansaço, sentes-te mais sonolento e dizes assim, epá, pô, hoje estou mesmo cansado, como é que eu vou treinar hoje? E pensas, epá, tenho que tomar o suplemento X. Afinal, O Zé toma glutamina e sente-se muito bem. Ok, e às vezes pode haver estas coisas por trás. Há alguns casos que, por exemplo, podes também ter isto misturado com pessoas que tenham, por exemplo, uma mandíbula muito recuada para trás, não é? Se tiveres uma mandíbula muito aqueles recuada que não para se trás... podem queixar. Exato, eles não se podem queixar. Ou que só se vão queixar para o ano, não é? Uma mandíbula muito mais para trás, o ar tem mais dificuldade a passar e podes ter mais estes episódios. Ou pessoal que respira pouco pelo Pois era nariz. isso, Como estávamos a falar um pouco bocado, anteriormente, não é? Ok. Mas imagina um atleta que levou uma pancada, uma joelhada no nariz e tem o nariz tipo... Quer dizer, não. Exato, não estou a dizer dizer não. não. Não estou a dizer não. Aquele pessoal que está de frente mas parece que está de lado. E que o nariz é um adereço, não é? Esse pessoal pode ter mais propensão para isto acontecer. E depois lá está, sentem-se mais cansados, têm menos propensão para estar despertos para treinar, para ter performance, etc. Mas isto acontece com alguma frequência. Pessoal com amígdalas grandes, com língua grande, com arcadas dentárias pequenas, tudo o que faça com que este espaço reduza para trás vai influenciar nesse sentido. E depois a performance desportiva e a tua performance desportiva, laboral, seja aquilo que for, durante o dia fica afetada completamente. Há um caso específico, também não vou falar nomes, de um atleta culturista que aquilo que aconteceu no pós-prova, pacientes nossos, pós-prova, um músculo longo do pescoço hipertrofiou para fora e para dentro e fez com que naquela altura, durante algum tempo, alguns meses, tivesse, como eu falei, o índice da apneia é considerado grave a partir de 30 por hora. Ele tinha 65. Ui. Diz que tinha que se beliscar para guiar 15 minutos. Okay? Então isso foi CPAP direto, que é aquela máquina. Mas porquê? Adormecia enquanto... Okay. Porque o teu sono fica... Tu podes dormir 9, 10 horas seguidas, que não são seguidas, podes dormir 9 ou 10 horas, só que aquilo é fragmentado pelo número de vezes em que o teu oxigênio desce, faz com que o teu cérebro micro desperte. Para quê? Se estiveres a dormir profundamente, isto está tudo muito mais descaído, não é?
Eu até faço aqui Uma- acting. Então micro-despertas para quê? Para voltar a avançar aqui, os músculos terem mais tónus muscular e o ar passar com mais frequência. Só que o teu sono é como se calhar se dormisses 2, 3 horas. Não, como se não dormisses mais. Então é como se fizesses uma noitada e no dia a seguir queres guiar. Só que isso todos os dias, não é? Pois é. E há maneira de fortificar a mandíbula nesses casos que recua muito? Há maneira de a mandíbula não descair tanto, e em termos de que nós chamamos de terapia miofuncional em casos mais ligeiros, que com um terapeuta da fala certificado para fazer alguns exercícios de tonificação dos músculos do interior da faringe. Okay? É quase, por exemplo, nós sabemos que pessoas que cantem, que toquem instrumentos de sopro, etc., tonificam mais a musculatura, quase como se eu fosse ao ginásio, né, tonificar os braços ou as pernas, etc., tonificas os músculos da faringe, da língua e etc., que fazem com que tenhas com que descaia menos, vamos falar assim. E conforme maior a idade, mais tendência a perder o tónus muscular. Em tudo. Em tudo, não é normal. E as mulheres, principalmente quando entram na menopausa, a probabilidade de terem apneia do sono dispara lá para cima por causa disto, a perda de tonicidade muscular acontece com muita frequência. Em casos, por exemplo, há muitos estudos a mostrarem que às vezes há pessoas que têm uma apneia do sono porque têm o céu da boca, o palato, muito comprido. Fazem cirurgia. A probabilidade daquilo voltar a acontecer a 5 a 10 anos é frequente. Então quando se juntam essas terapias miofuncionais de movimentos, sei lá, soprar, etc., especificamente com terapeutas da fala, a probabilidade daquilo voltar a acontecer É muito menor. Muito menor. Tipo, como se fosse só ao ginásio. O Elson é muito bom em sopro. Sim, e a cantar. É chamado soprano. Sopras. Costumas soprar. Só de vez em quando. Não, mas por acaso eu vi uma coisa interessante hoje e estavas a falar nisso e não sabia que também acontecia com esse problema do sono, com a apneia do sono, que era, ele disse exatamente isso, tu podes dormir 8 horas, mas é como se tivesse dormido 5 horas e meia, por exemplo, depende também das fases do sono, assim como podes dormir 4 horas e tal, e são boas 4 horas. Exato. Pode haver só isso ou pode haver outros fatores aí a concorrer também, né, no sono. Sim. E para os atletas isso é horrível, não é? Claro. Que é isso que um atleta, principalmente profissional, seja qual for a área que for, é um subtipo de população muito característico, porque nós na população geral, se falarmos, às vezes as coisas funcionam A, B ou C, como uma analogia, como que eu estava a falar um pouco, como a Fórmula 1, não é? Se tiveres um pneu do carro do lado direito com 2.5 bares, do lado esquerdo com 2.3, aquilo não te vai afetar grande coisa. Agora, se tu fores na Fórmula 1 e se curvares e se houver essa ligeira diferença ou a temperatura do pneu, vai-te fazer uma diferença abismal. Então, num atleta, o ínfimo alteração pormenor vai-te influenciar na recuperação muscular, vai-te influenciar nessas questões todas. E é isso que tu estavas a dizer. Ou seja, há pessoas que às vezes, por exemplo, durmo 8, 9, 10 horas e dizem assim, acordo e dizem assim, pô, só estou mesmo cansado. Pode não ser apneia. Por exemplo, há pessoas que têm, e vamos falar, por exemplo, às vezes existem algumas alterações neurológicas e que pode acontecer em alguns atletas de contacto, não é? Yeah. Pelos toques que há na cabeça, pode ter algum tipo de alteração neurológica. E às vezes há atletas que podem ter, de atletas de contacto, podem ter movimentos de pernas, por exemplo, repetitivos. Isso faz com que fragmente o teu sono também. Estás sempre a mexer as pernas, faz com que o teu sono, estejas numa fase mais profunda do sono, superficializas. Profundo do sono, superficializas. Durante o treino, depois já acontece isso no sono? Durante o sono, pode acontecer. Porque está tão mecanizado que é normal, é isso? Mais pelos toques. Okay. Pelos toques. Mais pelos toques. Pode ser pelos toques, pode ser porque tens, por exemplo, o ferro baixo. Estou a dizer outros casos. Tens o ferro baixo, isso faz com que tenhas mais movimentos periódicos durante o sono. Isso fragmenta-te o sono. Por exemplo, há pessoas que estão sempre a mexer as pernas durante o sono, a mexer, e isso depois fragmenta-te o sono. Então isto deverá ser o corredor de kartings. Acelerar e travar. Mas agora fora de brincadeiras, e fiquei mesmo com a impressão que era, pelos movimentos que fazes, podes ficar condicionado reflexivamente. Isto afetar-te, ou não tem a ver com isso? É só mesmo mais ao contrário. Não, expliquei mal. Mais pelos... Essa cadeira... Não é exato, esta cadeira está... Mais pelos toques que podes ter, não é? A nível de contacto.
E depois eles afetam-te neurologicamente. Ok. Mais por aí. Ok, estou a falar de atletas especificamente de contacto. Sim, mas tens na população geral também, pode acontecer. Ou seja, tens alguma alteração neurodegenerativa, sei lá, indício de Parkinson, indício de... Então tens movimentos periódicos. Podes ter movimentos periódicos do sono. Ou ferro baixo, pode isso acontecer. Ou mesmo aqui a parte mais que me toca a mim do bruxismo, de apertar os dentes. Tu podes, geralmente, sempre que apertas os dentes, que fazes um episódio de bruxismo de contração, tens quase sempre um micro despertar. Ou seja, não acordas tipo, apertei os dentes. Não é isso. Estou numa fase, por exemplo, as fases do sono, tens N1, N2, N3, tens a fase REM. Isso geralmente acontece de uma hora REM é quando estás a sonhar, não é? Mais frequentemente sonhas, mas não é só exclusivamente nessa fase. Mas mais frequentemente é quando os olhos, Rapid Eye Movement. Exato, estão sempre a mexer. E é a fase que há atonia muscular. Mas isso geralmente acontece numa hora e meia, geralmente. E um adulto geralmente tem 4 a 6 fases do sono REM. Mas quando tu tens uma fragmentação, ou seja, há apertamento, há contração, há uma apneia, etc., faz com que tu estás num estado mais profundo do sono, de repente superficializas, fragmentas. Então é como se tu dormisses muito menos horas, como se estivesses em privação do sono, como se tivesses saído à noite e dormisses 2 horas e fosses trabalhar no dia a seguir. Mas tu, na tua cabeça, e adormeceste bem, deitei-me à meia-noite e acordei às 8 da manhã. Isso acontece-me imensas vezes, acordar e pensar, dormi 8, 9 horas, é o cartão, cansado. É o cartão. É o cartão. Já tenho aqui. É o ressonar, é o cartão, é o acordar cansado. Pronto, depois temos de fazer contas. Está aqui a passar. Mas olha, agora falando de sono, existe algum motivo? A gente fala umas 8 horas, isso é verdade? É mito? E se para atletas é mais um bocadinho ou aquele tempo chega? É assim, há diferentes cronotipos. Há short sleepers, já há os normais, já há os long sleepers. E há uma tendência de haver os 7, 8 horas dependendo ou seja, tu quando mais novo és, mais horas tens que dormir. Mais idade, tendencialmente menos horas, mas o ideal por volta desta parte. Agora, há individualidades, não é? Sim. A média, isto é como os estudos tens médias, não é? Depois há certas pessoas especificamente, há um caso muito conhecido que é o Presidente da República, tendencialmente é um short sleeper. 4, 5 horas, acorda, está novo, não há grande problema. Mas a média, geralmente, sim, 7, 8 horas é o ideal. Às vezes, quando tens muita necessidade de dormir mais, é porque pode haver alguma alteração do sono que isso está e a para fazer. Atletas, a mesma média? Para atletas, geralmente, o ideal é ser um bocadinho mais. Eventualmente. Um bocadinho mais. Cansam-se mais, né? Fisicamente. Exatamente. Até há uma entrevista engraçada do Khabib, que ele fala, diz que o segredo dele é o sono, é as cestas que ele faz. Treina, vai dormir. Faz com que exista mais regeneração, etc. Claro, vamos voltar à mesma coisa. Isto também agora não é tudo o sono, não é? Eventualmente, eu acho que ele estava-se a reportar mais ao facto de ir descansar. Sim. Nem tanto dormir. Recuperar. Porque tu quando dormes, tendencialmente estás a recuperar, não é? Mas isto há vários fatores. Para um atleta é como se tivesse o copo, não é? E caem aqui várias gotas. Várias gotas são... É o teu estado emocional, o tipo de treino que tu tens, a tua alimentação, há várias, não é? O sono é uma gota grande que existe, sem sombra de dúvidas, porque tu regeneras, etc. Tanto que eu tinha visto um estudo há pouco tempo que era um dos meus indicadores de problemas de sono e de ataques cardíacos, era quando mudava a hora. Sim. Porque existia muita gente a ter ataques cardíacos nessa altura, por dormir menos uma hora. O ritmo circadiano, completamente. Aliás, é engraçado estás a falar disso. Eu tenho um póster e um artigo que está para ser publicado. Uma das pessoas cá em Portugal que investiga mais cá em Portugal e vamos falar internacionalmente é o Miguel Meira Cruz, que é responsável pelo laboratório de sono da Faculdade de Medicina de Lisboa. Miguel que é? Meira Cruz. Meira Cruz. É um dentista de base. Se é Meira, sabe? Não viste o sorriso dele? Tinha sempre alguma coisa. E é das pessoas que investiga aqui bastante o ritmo circadiano do sono, e nós temos até um artigo que está para ser publicado. Cara de miúdo, depois vamos pôr a cara dele. Temos um artigo que está para ser publicado, só a diferença de tu alterares a hora e haver, por exemplo, mais contração, por exemplo, generalizada, mais bruxismo. Nós fizemos Mas porque as pessoas, desculpa interromper, porque as pessoas sabem que a hora se vai alterar e vão dormir menos? Ou mesmo porque dormiram menos? Pode acontecer por esse stress, só pela diminuição daqui da parte do sono.
Ok. Pela fragmentação, pela diminuição, porque tu mudares aqui este ritmo que tu tens, isso despoleta uma data de coisas que podem acontecer. E nós fizemos um estudo aqui grande e engraçado com um controle no Brasil, que no Brasil não muda a hora. Nós fizemos em Portugal, fizemos em Espanha, Finlândia, e todos os nossos resultados, a nível, por exemplo, de bruxismo de apertamento, só o mudar a hora fazia com que tivesses mais apertamento e mais dor. Só isso. Então, mas por inerência de factos, o oposto devia funcionar de outra forma, talvez aumentando o otimismo quando a hora muda para mais tempo, né? O contrário, também deviam ter um índice de felicidade maior. É isso que vamos estudar a seguir. É o próximo episódio. É o próximo episódio. Já falei com o colega Meira. Meira entende-se com Meira. É o estudo a seguir. Mas às vezes basta mudar aqui o ritmo circadiano. Agora, por exemplo, tu estás a falar sobre isso. Há muitos estudos que mostram pessoas que trabalham com turnos, e falando de várias pessoas, tanto pode ser a pessoa que apanha o lixo, tanto como médicos, enfermeiros, polícias, sim, seja aquilo que for. Tem mais propensão, mulheres têm mais propensão para ter cancro da mama, homens têm mais propensão para ter cancro da próstata. Okay? Tu só mudares este teu ritmo, estás sempre a alterar o ritmo, faz com que não libertes uma data de hormonas, faz com que não libertes, não limpes, vou dizer assim, uma data de neurotoxinas, etc., que fazem com que fiquem dentro do teu organismo e que vão potenciar estas coisas todas. Ou seja, estes pequenos pormenores, e vou voltar aqui outra vez a atletas. Ia perguntar exatamente isso. Eu gosto sempre de tentar puxar para aqui, não é? Não estás na TVI? Exato. Agora imagina o que é. Atualmente também sim, mas muitos dos atletas de antigamente, a maior parte deles trabalhavam à noite, não é? É, tudo de segurança. Tudo, a maior parte, não é? Tudo de segurança. E eu fico assim, como é que há tantos que não respiravam pelo nariz? Ainda trabalhavam à noite. Depois ainda lutaram. E como é que ainda chegaram a vice-campeões do mundo e campeões do mundo, etc. Não é? E depois tens este fator que é engraçado, que às vezes contra todas as odds, não é? De repente tens a parte do fator emocional e a parte do mindset que faz com que tu tenhas uma montanha de 4.000 metros. Está bem, está-se bem. Mas isso é para brincar, não é? E depois já há este fator do mindset também que às vezes sobrepõe-se aqui a muita coisa, mas fisiologicamente estas pessoas, se tu puseres uma pessoa destas com uma outra com todas as condições, esta pessoa já vai em desvantagem, completamente. Vai em desvantagem. Nem que seja em milésimas de segundos, não é? Nem que seja em tempo de reação, nem que seja leva um toque e recupera mais devagar. Seja naquilo que for, vais notar que há ali um pormenorzinho que faz com que seja a diferença. Claro que depois tu tens sempre a parte do mindset que às vezes sobrepõe-se a tudo o resto. O resto. Mas a grande questão é que em alto nível todo o mundo está, não é? Em termos de mentalidade, em termos de... Está tudo no máximo. Porque os que já tinham pequenos problemas ficaram pelo caminho. Exato. Quer dizer, e os com mais problemas chegam lá e tu chegas com mais problemas, estás a 100% e o outro está a 95%, vai-se notar eventualmente num ponto por assalto. E esse pormenor, esse pormenor faz. Principalmente isto, como eu digo, capacidade de reação e de recuperares para o round a seguir. E até a tua parte, porque há muitos estudos que mostram que quando a tua qualidade do sono está má, tens mais tendência a ter mais ansiedade. Pode não ser, tens apneia, pode ser porque a tua qualidade do sono está má. Quer dizer, se nós todos fôssemos analisar, eu durmo mal, não é? No dia a seguir estou rabugento. Sim, toda a gente está, não é? Sim. Então imagina tu, ok, eu tive o primeiro round, levei uma tareia daquelas bem... É? E agora, estou aqui no canto, estou-me aqui a ajudar. Como é que eu vou para o outro round a seguir e passar à frente, não é? Se tiveres um sono mais eficaz, faz com que tu, se calhar mentalmente não estejas tão em baixo e consigas limpar e passar para o round a seguir e que sintas que tenhas mais energia para conseguir ultrapassar aquilo. Porque senão... Senão tens mais tendência à depressão ou tendência a mais ansiedade, etc. Acontece isso com frequência. Existe alguma relação ou está algum estudo, por exemplo, já percebemos que com o sono vais sempre perder capacidades, mas entre a capacidade física e a cognitiva, se uma se perde mais que a outra, se é relativo, existe algum estudo em relação a isso? Geralmente é um pouco das duas, seja da capacidade cognitiva, seja como da reação, seja como a capacidade de responder,
de desviares, de golpes. Isso há sempre uma dificuldade. O teu sono pior, seja por privação, seja por menor qualidade do sono, faz com que isso exista. Seja fadiga muscular, seja fadiga cognitiva, e a parte emocional também fica afetada. Sim, mas era saber se havia uma que quebrava mais do que a outra. Ou se é algo que não está estado, se calhar. Não há assim grandes Imaginemos alterações. que a parte física até nem quebra assim tanto, mas a cognitiva vai muito mais abaixo. Era o que estavas a dizer, e agora como é que vou para aqui? Qual é a minha estratégia? Eu estava a falar com o que é que ele está a dizer no canto e não estou a perceber nada que ele está a dizer. Não há assim grandes diferenças ainda estudadas. E porque também, principalmente atletas, porque às vezes os atletas é difícil nós chegarmos até eles, não é? Depois também. Às vezes também é difícil dizer assim, olha, vamos fazer um estudo. Porque às vezes há ali uma barreira. Que é chegar aqui o médico e diz assim, agora o médico vai-me dizer assim, não sei o quê. Se calhar vai-me dar na cabeça, se calhar vai dizer não sei o quê. E isso também é uma coisa que acho que está a mudar e tem que mudar. Mas há um grande problema com a medicina em Portugal. E já não acontece no Brasil, por exemplo. Os médicos já voltaram a sua visão para o desporto. Sim. Aqui, tirando o futebol, não há visão. Está a aparecer. Mas mesmo em termos de suplementação, outro tipo de medicina que tem a ver diretamente com alta competição, com alta roda. Eu tenho médicos, eu falei com médicos há 4, 5 anos, que me diziam, vocês não tomem estas coisas, vão-vos fazer mal. E eu pensei, está a falar de quê? De anabolizantes? Não, esses batidos. Pois, vais fazer mal em quê? Sim. Não há estudos que indicam, não é? Os únicos estudos que eu sei que há... pode fazer mal. Por exemplo, um excesso de uma dieta proteica pode dar problemas de... Naturalmente, mas ela disse-me que o scoop de proteína fazia mal. Então tu tens ainda não só uma não evolução de estudo, mas um retrocesso de pensamento. Porque é um pensamento que está lá atrás. Mas já estavas a dizer, e disseste dos clubes de futebol, a questão é que o médico do clube já está... educado para saber o que é que faz o atleta. Mas era isso que eu ia dizer. Vais ao hospital e dizes seja o que for e fica tudo... Hã? Mas tu vais... Se tu vais 10 vezes a um nutricionista que te diz você não pode perder 3 quilos... Você não pode... A quarta tu vais ao nutricionista fazer o quê? Se tu sabes que perdes, perdes 7 quilos e recuperas, e sabes recuperar, tu, às tantas, sabes que não vais estar a 100%, mas consegues fazê-lo. O médico não te vai ensinar nada. Tens de ter uma equipa. A grande questão às vezes é essa, depois começa-se a criar essa barreira um estigma, completamente. Sim, completamente. Eu sei porque eu sigo alguns atletas de vários desportos diferentes. E às vezes aquilo que eu sinto é engraçado que uma das coisas primárias que eu gosto sempre, e isso é para mim um dos feedbacks mais positivos que eu posso ter, é se eu crio empatia com as pessoas que estão ali à minha frente. E geralmente os meus pacientes todos têm o meu número. Todos. Mais um por causa do ressonar. Exato. Vai passar aqui. Mas como eu estava a dizer, o que é engraçado é que depois quando cria um contexto de amizade, abrem-se várias portas de abertura, de não teres aquele estigma de dizer assim, há este problema, porque às vezes há o próprio receio de te minimizarem. Okay? De minimizar e dizer assim, agora isto está com isto, agora é este que é assim, agora está a achar que isto é um problema. Okay? E os próprios atletas sentem isso. E aquilo que é sempre importante é ter equipas que estão preparadas para isso e para receber a pessoa e dizer assim, então há estes problemas, estão identificados, isto não é positivo ou podes melhorar desta forma. Não nessa parte tentativa de castração. Vamos dizer assim, isto não pode ser assim, etc. Vamos voltar aqui a um exemplo completamente aleatório, não é? Vamos dizer assim, tens uma pessoa, um atleta que trabalha à noite, não é? Vais dizer assim, não pode trabalhar à noite. Se for esse a única forma de sustento, não podes, tens que arranjar outras soluções. Vai deixar de ir ao médico. Exato, é isso, vai deixar de ir ao médico, não é? Tens que tentar dosear aqui as coisas, tens que arranjar a melhor solução possível para aquela pessoa, que às vezes não é a solução ideal. Sim. Isto é como eu ou como tu trabalhamos de certa forma. Há alturas que a gente trabalha um pouco para lá do limite, vamos dizer assim. São durante alguns tempos. Que não é o ideal, claro que não é, mas por vezes fazes. Não é? Então temos... Isso aqui. Não, todos que estão aqui, inclusive os que não estão a aparecer. Que podem trabalhar para lá, não é? E tem que haver aqui um acompanhamento. Ok, fizeste isto, então como é que eu vou fazer agora para recuperar isto que eu estive aqui a fazer? Que não é o ideal, tens que transparecer, tens que dizer assim, isto não é o ideal, não é o que é bom. Explicas. Mas dentro disto, o que é que vamos fazer? E tem que haver cada vez mais esse acompanhamento para os próprios atletas sentirem-se aqui que estão a ser acompanhados,
para depois haver aqui esta parte, não é? É essencial. Eu acho que é um bom pensamento e as pessoas devem pôr os olhos nisso porque, efetivamente, a ciência tem de andar de mãos dadas com a comprovação, né, daquilo que é a ciência, porque a ciência por si só não vale nada, ela precisa de ser comprovada, né? Claro. E o que estás a dizer é exatamente isso. É isso. Por exemplo, estavas a falar do sono e da capacidade, eu sempre dormi mal. Sim. A mim afeta-me mais. Eu acho que eu nunca cheguei ao meu prime como atleta porque sempre dormi mal e nunca descansei durante o dia. Sempre estudei, trabalhei, Desculpa. fiz tudo e mais alguma Por coisa. causa do sono, ok. Exato. Não, a desculpa, sério. foi- Não, Eu óbvio. conheço uma otorrino muito boa. Sim, sim. Não, mas eu quando digo Sim, isso é no sentido de, como o Khabib, por exemplo, treinar, descansar, treinar, Claro. descansar. Mesmo que eu pudesse, se calhar eu não conseguia, porque não dormia bem à noite Claro. ou isso. Mas não dormias bem por Simplesmente porque não conseguias ou não porque não tinhas consigo. tempo? Não consigo dormir bem. Claro. Durante o dia não dava para descansar, mas de noite eu nunca consegui ter 8 horas de sono Claro. tranquilas. Eu consigo ter 8 horas de sono depois de acumular 5 dias de cansaço. Pois, Claro. sim. Aí, Não é só pacificamente. Sim, mas não, ok, Yeah. mesmo assim estás em déficit. Yeah. Mas eu sinto, por exemplo, que consigo ter um bom rendimento nos treinos a mesma, na competição não tanto, Sim. porque a minha resposta tem que ser Aquele muito problema. mais rápida. Sim, sim. Mas em termos cognitivos, eu sinto no dia a dia, sem ser na linha de stress como se fosse na competição. Portanto, eu acho que abro mais cognitivamente. E sabes que há uma coisa engraçada, isto falando, às vezes, por exemplo, há pessoas que podem ter alterações do sono e a sua normalidade ser a alteração. Então não sabem bem o que é o resto. E nós temos uns certos sensores, eu às vezes gosto de arranjar esta analogia, eu gosto muito de arranjar analogias para explicar as coisas, não é? É como se tu tivesses, para alterações do sono, é como se tu tivesses um sensor de alarme aqui, não é? Há sensores que cai aqui uma pena, apita por todos os lados, não é? E há outros que tu fazes assim e passas à frente e aquilo zero, não é? Uhum. Há um exemplo, por exemplo, há um cantor que tem uma apneia brutalíssima, e eu perguntava-lhe assim, quando eu vi o exame do sono dele, dizia assim, epá, mas tu não te sentes cansado? Ele dizia assim, não me sei. Fiz-lhe o questionário de sonolência, que é um questionário, que é o questionário de Epworth, de hipersonolência normal. Eu disse, pá, mas não te sentes cansado? Não. Era a normalidade dele. Ok. A normalidade dele. Quando ele começou a fazer alguma coisa por causa daquilo, dizia assim, epá, Afinal senti-me cansado. afinal havia cansaço. Estou a descansar mais. Ok. E às vezes pode acontecer isso também. Ou às vezes essas pequenas alterações, o teu próprio sensor, pode ser para ti que não faz grande. Parece que não sentes grande alteração, e às vezes há pessoas que aquilo há uma ligeira alteração e pá, aquilo faz uma coisa completamente abismal. Estás com isso a dizer que eu atingi o meu primer, que não dei conta do meu primeiro. Mas o que eu ia Estou a dizer Não, que ainda vais lá. Sim, sim. Há muitos lutadores com 42. Dana não te White, preocupes. estás a ouvir? 30, Bora aí, 30 aí. vamos aí. Não, mas era isso que eu estava a pensar. Que Faça a era, mediação aí da coisa. tu dizias que não te sentias cansado fisicamente, mas se calhar estavas. Pois. Sim, eu percebi. Estava a ser humilde também. Isso, claro. É verdade. Não, mas eu fiz só a comparação mesmo na linha Não, de é stress isso, e na estou a linha perceber. fora No teu do caso, stress. no teu Estás a ver? caso, é isso que tu estás Por a exemplo, dizer. bem descansadinho, a minha retórica sai tranquila, consigo falar e Normal. concatenar rápido as palavras e estás a ver? Cansado ou Mas isso ou eu sem sinto mesmo que tu, se sono, estiver cansado, quebra mais cognitivamente. depois sim. estou ali, estás a ver? Mas se for preciso, Isso é se for normal. treinar, treino bem, está tudo. Não, isso Mas é lá normal. está, não estou a chegar aos 100%, se calhar Claro. por isso é que E não. falta ali aquele toque. Yeah. E sem falar disto que eu estava a dizer, que há uma relação grande entre tu teres, por exemplo, há sempre uma ansiedade competitiva, completamente. Isso a gente pode dizer, sim, não. Não, para mim é tranquilo. Há sempre um toquezito ali. Uhum. E essa tua ansiedade faz com que tu também, por exemplo, faças mais contração. Generalizada, vou dizer daqui, que é a parte que me toca, Uhum. de apertar, se tens mais bruxismo, seja dos músculos temporais daqui ou da articulação, seja até de músculos das costas, das pernas, etc. Isso faz com que tu fiques mais cansado, mais fragmentado do sono, etc. E ficas com mais cansaço, não é? Que isso todos têm. Só que depois tu saberes lidar com isso e recuperar dessa parte, às vezes é aquele 1% que faz uma diferença aqui grande neste sentido. E como é que tu lidas com isso, com atletas, por exemplo? Se é que já te apareceu algum... Já, eu tenho Sem dizer nomes. sem dizer nomes. Então, o rapaz treinas Muay Thai também, não é? Sim, para quem não sim, sabe e para sim. quem Não, está não a é isso que eu acompanhar. estou a dizer. O que eu estou a dizer é que já apareceu alguém que
que se queixava de ansiedade ou que Já, dormia mal ok, antes de já, uma luta e uma forma de conseguir tratar aquilo. Já. Sim, há alguns, há uma atleta específica que despertava várias vezes à meia da noite pela pressão que fazia. Nós descobrimos pelo exame do sono que tu fazes uma polissonografia, pode ser nível 1, nível 2, nível 3, depende. Nível 1 é aquilo que dormes no hospital, quando há alterações geralmente de movimentos, etc. Sonâmbulos, por aí fora. O nível 2 aquilo montas um eletrocefalograma, cardiorrespiratório, eletromiografia de pernas, braços e masséteres. Bem, peço desculpa, já estou aqui a dar cabo disto. Falaste do time. Estou a fazer sombra. Mas percebeu-se exatamente que aqueles microdespertares que estavam a acontecer no gráfico da parte das fases do sono estavam a acontecer pela contração que tinha. Bastante. Então despertava. Então nós melhorámos essa parte e essa atleta especificamente, principalmente nos treinos de manhã, porque a queixa dela era a dizer assim, pá, Cebola, eu estou a acordar de manhã, pá, estou péssimo, isto para arrancar aqui está uma desgraça e sinto muita cansaço, etc. Regularizámos essa parte, notou uma diferença completamente abismal. Não sei se foi esse o segredo do sucesso, mas vou dizer que sim. Vai passar aqui outra vez. E como é que tu regulas isso? Neste caso, tipo de tratamentos é que existem? Neste caso específico, o que aconteceu houve aqui uma parte de neurologia do sono que viu que havia um limiar de despertares muito baixo, deu aqui uma parte de uma dosagem de medicação, como costumamos dizer, é quase como tu quando vais andar de bicicleta desde as rodinhas no início, não é? Não é aquilo que te vai salvar. A medicação não é aquilo que salva. Então teve ali umas rodinhas e no caso desta pessoa especificamente apertava muito e fazia com que o micro despertasse. E no caso desta pessoa fizemos-lhe uma coteroclusão, fez com que existisse menos contração muscular durante o sono, logo não despertava tantas vezes. E neste caso específico, e vou falar outra vez de atletas, são casos muito específicos, não é tipo aquele trivial, olha, deve ser assim assado. Não, tens que aprofundar mesmo bastante e perceber o que é que está ali a acontecer. E neste caso específico foi isso que regularizou. Já agora, estavas a falar em limiar do despertar, podes explicar um bocadinho o que é que é? Ou seja, é como se tu estivesses aqui, vamos falar aqui como se fosse um gráfico, não é? Então há pessoas que têm um limiar de despertar muito baixinho. E é aquele tipo de pessoa que diz assim, eu ouço o cão a ladrar lá fora, acordo, não é? Então tens um limiar de despertar, isto é um estímulo, este estímulo faz com que tu despertes, não é? Então se tiveres um limiar de despertar mais cá para cima... É aquele que dorme, entrou em casa... E é isso que esse medicamento faz. Esse ajuda nessa fase inicial. Okay, ajuda-te a estar ali naquela parte. Mas é o tal sono leve, né? Passa a ser um bocadinho mais pesado, será isso? Faz com que não fragmentes tantas vezes o sono. Faz com que não fragmente. Porque depois imagina, estás aqui numa fase N1 do sono, estás acordado, fase N1, fase N2, fase N3. E de repente houve aqui qualquer coisa, caiu uma gota lá fora, despertei. Okay? Depois apertei os dentes, despertei, ok? Então aqui isto o que faz com que o teu limiar de despertar seja muito mais elevado. E como que vamos voltar a dizer a mesma coisa, isto não é o tratamento ideal, que a pessoa não... nunca acho que é aquela parte, ok, durmo muito a mal, vou tomar um medicamento para a vida toda. Não, usas ali umas rodinhas da bicicleta, já tirei as depois vai-te orientando isto tirando devagar. Exato, mas isso não sou eu que faço, que eu sou um ex-protésico médico dentista estranho que não trata dentes. Mas o ideal é ter sempre uma equipa à tua volta que quer dizer, cada um sabe o que é que faz, o que é que mexe e geralmente temos, por exemplo, nós no hospital temos sempre reuniões de 15 em 15 dias para discutir os pacientes todos. E olhamos para as pessoas e dizemos assim, qual é que é o problema desta pessoa? É aqui, etc. O otorrino diz, etc. E aí vamos doseando e vamos avaliando. Top. Olha, aquela cena dos jogadores de basquete que eles agora usam muito e aquele super triplista da NBA, não me lembro do nome. Sim. Está sempre com aquela brincadeira. O Curry. Yeah. E diziam muito que era o bucal, não sei, isso é a goteira, nesse sentido, para não contrair, ou se não for isso faz algum efeito? Esse é um bucal e assim, em alguns estudos que mostram, ainda não são muito fortes. Tem várias alterações dos métodos de que tu fazes. Alguns, por exemplo, não têm um grupo de controle, por exemplo, não fazem nada, ou que têm uma coisa que não altera nada. E depois tu não sabes bem se aquilo há um efeito placebo, se não há efeito placebo.
ok? Ainda não há teorias a explicar que, por exemplo, a motricidade das mãos, a nível aqui da parte cerebral, o controle motor é muito próximo do controle aqui destes músculos. Então, teoricamente, se tiveres uma forma de fechar e de fazer pressão, vai-te potenciar aqui, Ok. geralmente mais em desportos mais estáticos, como por exemplo triplo, não é? Tirar dardos, golfe, ok? E em outras tens muitas variáveis, se calhar não conta tanto. Não vou dizer que sim nem que não, vou dizer que há mais estudos com mais força que precisam de ser feitos, mas por exemplo, a minha tese de mestrado foi feita com atletas de golfe, especificamente, e com goteiras dessas. Ok. E foi talvez uma das primeiras teses de investigação com atletas e goteiras feitas cá em Portugal. Foi aqui a minha, e que nós arranjámos aqui atletas de golfe, em que nós víamos os putts, que eu não percebi nada de golfe, sinceramente. Andava aos domingos a ver tipo o PGA e não sei o que era para chegar ao pé deles e dizer alguma coisa de jeito, não é? O taco. Taca, exato, tipo assim. Então depois já dizia assim umas coisas, o putt, pronto. E então aquilo avaliava as tacadas e a proximidade ao buraco e o número de bolas que tu punhas, etc. O putt é aquela tacada mais curta, mais próxima do buraco. E então, teoricamente, com as goteiras que nós fizemos, aquilo havia mais bolas no buraco, etc. Por aí fora. Não fizemos também um grupo de controle. Por isso não sabes bem se é um efeito placebo também dizer assim, pá, tipo aquelas power balance, etc. Pus isto e de repente sou super-herói. Yeah. Vou dizer assim, sim e não sei. Não te sei dizer. Acho que se calhar é uma coisa que eu próprio também gostava de investigar mais, porque nós fizemos sobre isso, fizemos sobre tu estás colocado numas plataformas de pressão pedonal, ou seja, punhas a goteira, vias a pressão, etc. E aquilo aparecia se estavas a fazer mais pressão de um lado ou do outro, e o nível de cortisol salivar também. Também que as goteiras, teoricamente, estes atletas de golfe, a jogar golfe tinham menos libertação de cortisol, que é uma das hormonas do stress. Okay? Agora, se não é, há muita coisa que a gente tem que investigar. E aquilo que eu geralmente gosto é, a partir daí, estar a fazer investigação sobre essas coisas. O que eu gosto mais de investigar é dúvidas clínicas que me apareçam, pessoas que chegam à minha frente e dizem-me assim, ok, eu ressono, dizem que você faz este aparelho para ressonar, ou para a apneia. Vai resultar. Então, o que eu gosto de investigar é quais é que são as pessoas que vão responder bem a isto, ou não. Que é para ter uma certeza muito grande. Ou nas goteiras, ou seja naquilo que for. E nisto do parte do desporto, uma vez, quer dizer, que eu gosto bastante de treinar várias coisas, não é? E é uma coisa que para mim me fascina bastante melhorar aquele 0,5% ou 1%, seja naquilo que for do atleta. Agora, eu tenho uma visão muito crítica. Eu próprio tenho uma visão muito crítica, que não vou dizer assim, ei pá, pões aqui uma goteira e de repente vais dar mortais encarpados e pontapés no ar e etc. Mas pronto, é a visão de quem praticou isso, depois também ajuda também conseguires transpor isso para a parte médica, não é? Porque era o que estavas a dizer, se calhar para desportos mais estáticos, se calhar faz algum efeito, mas se calhar tipo Muay Thai, se calhar já lá está, não é? Tens muitas variáveis. É muita coisa. Agora, o que é que nós sabemos que para um desporto de contacto é importante? É importante teres um bocal que te proteja aos dentes e que te proteja bem das concussões que possas ter. Isso não há placebo que exista. Isso não há placebo. Tu vês logo se é placebo quando metes a mão. Aí não é possível. Se tens uns bons protetores, e nós cá em Portugal temos duas pessoas que fazem isso muito bem, que é o Daniel e o Gonçalo Cruz. Quando tens um bom protetor bucal, protege das lesões dentárias, protege às vezes das concussões, porque tens uma boa oclusão dentária e faz com que não tenhas tanta alteração quando levas o impacto. Pá, claro que sim, isso é importante. Agora, do aumento da performance, sim ou não, vou dizer nim. Talvez. Mas repara, até é engraçado porque se aumentar a performance do Curry em 1% ou 2%, é muito. É muito. Mas o efeito placebo se calhar aumenta-lhe em 20%. Pode acontecer. E que é isso? E que o efeito placebo é bom. Seja naquilo que for. Ela acredita. Isto está-me a dar uma dinâmica do caralho. E se calhar até funciona. Até para ti como é que fazes? Já estás sempre com o bocal? Eu já tive. Não, mas para nós não dá. Mas nisso das pulseiras, eu experimentei treinar com a pulseira na altura. Lembro-me de ter posto a luva, pus coisas, treinei com a pulseira e sentia-me um bocadinho melhor. Sabia que eu estava-me a tentar convencer a mim próprio, estás a ver? Sim. Depois fui vendo as coisas, mas efetivamente parecia que aquilo funcionava. Por acaso tenho uma pergunta. Diz-me. Que é, ouve-se muito falar naquela questão do queixo de vidro.
Leva 3, Leva 4, um toque. 5, 6, chega a uma altura que leva um toque e cai. Isso é estrutural, ou seja, é do maxilar ou é cerebral? Boa questão. Ok. 2 pontos, os 2 pontos. Tu tanto podes ter uma parte cerebral que tem um automatismo de defesa e se desliga mais rapidamente do que outra pessoa, ou como podes ter realmente um queixo que tenhas muita hipermobilidade articular, ou seja, e dizer pacientes, atletas, que também podem ser pacientes, depende, do Sim. ponto de vista, Yeah. que tenham muita hipermobilidade articular, muita hiperlaxidão e podem ter tendência, ou seja, os ligamentos que estão aqui serem muito mais laxos e quando tens o impacto ele movimenta muito mais rapidamente para um lado e depois dá o tal input para desligar, ok? Então Ok. pode ser bidirecional, para um lado e para o outro. Ok, Não ok. sabes realmente se é mais de um, se é mais do outro. Também para medir isso é difícil. Depois, Ahm, ter um grupo de testes. exato, para o isso. grupo de testes que é. Anda cá, com licença. Exato. Isso é como, por exemplo, falam não é, dos estudos, etc. Tu, por exemplo, não tens nenhum estudo a dizer que saltares do avião sem paraquedas vais morrer. Pois, Cientificamente não está provado. não. Não. Podes dizer. Presume-se que. Presume-se que, mas pode não acontecer. É um axioma. Está dentro do conhecimento comum, mas Generalizado. pode ser contrariado. Ah, Pode ser exatamente. contrariado. Agora, eu não- Depende, olha, se o eu não- avião, se o eu não avião vou- estiver a 10 metros, Exato, se calhar, estás a ver? Essas variáveis estão bem. Então, Agora, eu não vou ser cobaia desse estudo. Mas sim, geralmente é bidirecional. Pode ser Ok, tanto de um ok. lado como do outro. mas não tem como se treinar isso, né? O pior disso tudo é que nem treinar, nem tratamento. Exato. Se for, Eventualmente tratamento, não sei. se for parte mais cognitiva, de teres mais um shut-off mais rápido, tipo um safe mode. Mais rápido, quer dizer. Sim, não sim, vais sim. estar a tipo, ok, vou levar. Que é para. Yeah, Vou para ficar mais rijo. É pá, vou dizer O que acontece é que piora, né? Vai ficando cada pode ficar vez um mais. linear mais baixo Não. cada vez mais. Pode acontecer. Mas isto vou voltar a dizer, isto é experiência de dados. Não vou dizer que é estudos, porque isso não há estudos feitos por aí. Não é? Mas, por exemplo, agora estavas a falar disso do shutdown. Realmente, aqueles atletas dizem que são duros demais para o bem deles. Costumam ter muitas lesões no cérebro porque aguentam o tal shutdown, não vem, não é? Exato, não vai. Esses caem logo, não é tão Exato, grave. aquilo desliga tipo um safe mode. Desliga, safe mode. Mas não é por causa da pancada, também é só porque não vais levar mais 2 ou 3. Se caíres, o árbitro a É partir isso, de então, é isso que eu estou a dizer. Pode ser, exato. Pode ser. Entra em modo de sobrevivência mais rapidamente, logo não leva mais pancada. Sim, sim, Por exemplo, sim, um Nate ok, Dias, ok. aquela cabeça, Deus me livre. Ele deve Claro. estar, Está sempre a levar. está sempre a levar e nunca desliga, não desliga. E desliga. não há o safe mode. Pois, Safe ele mode deve ter é- lesões que nunca mais Arrebentou acabam. o safe mode com Com as gansas deram cabo do safe mode. Há eu não me estou a lembrar. Eu vi o documentário dele quando estava a ir para a Tailândia. Um dos atletas do UFC. Que o gajo até ficou sem visão de um olho. Completamente. E ele diz que ele próprio tentava enganar as provas para continuar a lutar. Completamente. Ou seja, tinha tanta lesão, mas o gajo dizia que ia bola para a frente. O tal mindset que depois que também influencia aqui bastante nesta parte. Por acaso não sei quem é agora. Estou-me a tentar Agora é lembrar. que Vai falas, aparecer também não aqui. sei quem é. Depois da Yeah, seguir yeah. vou ver. Vai pá. Indicas o nome. É o. Vocês põem aqui uma voz. Facilmente. Conseguimos fazer isso facilmente. Foi fácil como ir para a Tailândia. Olha, falando em Tailândia, gostaste da experiência de lá estar em termos de treino, em termos desportivos? Foi engraçado. Epá, foi muito bom por várias razões. Principalmente, eu tento sempre levar a parte desportiva para depois para a parte pessoal e para a parte profissional. Muito para tentar da superação. E foi isso um pouco. E havia muitas pessoas enquanto eu estava lá diziam-me assim: epá, vai visitar o Ilhas Fifi, não sei do quê. Epá, aquilo que eu dizia assim: eu estou feliz aqui, que é isto que eu queria fazer. Era ter esta experiência do que é um atleta de Muay Thai profissional na Tailândia, não é? Fazer treinos bidiários 2 horas e meia, 3 horas de manhã e mais 2 horas e meia e 3 da tarde. Duro que dói. Ainda é um bocadinho. É duro que dói. Com as temperaturas que estavam lá, duro que dói ainda vezes 2. Mas foi muito bom, quer a nível mental, quer a nível físico. Mas a nível mental muito porquê? Porque depois foi isso que eu trouxe depois para cá, para dizer assim, se eu estou cansado do quê?
eu tive ali a levar aquelas tareias todas físicas, saltar ao corda meia hora e não sei do que. Após dormir as 8 horas de certeza, no mínimo. Dormir, aquilo a gente é assim. Não há Nós cá. treinávamos das 7 da manhã até às quase às 10 da manhã. Comíamos, depois o comer às 10 da manhã, às vezes era random, saías daquele frango picante que suavas da testa, das costas e por aí afora. E depois íamos sempre dormir um bocadito. Epá, poça que era uma tareia do graças. Mas o que é que era engraçado aqui também, e aqui falando aqui abertamente, que estava eu, o Fábio Teixeira que me dá aulas, e o Vítor Bárcia e o Pedro Melo. Depois o mindset era muito, pá, a gente via que estávamos tipo nas últimas, não é? Mas a coisa era assim, e pá, estou mesmo fresquinho. E o ia picante. Essa estás a ver? naquela. Estás cansado? Não, por acaso. Epá, estou mesmo não, fresquinho, impecável. estou mesmo fresquinho. Mas depois deu-me aqui um encaixe engraçado, e a nível depois de partes, epá, até vou dizendo assim, parte um pouco até espiritual, vamos chamar assim, ok? De conexão, porque aquilo da Tailândia, a minha experiência para mim pessoal, pá, que aquilo tem ali uma magia qualquer, que faz com que tu medites bastante e estejas muito introspectivo a pensar na vida, o que é que te interessa, o que é que não te interessa. Então foi uma viagem muito diferenciadora aqui para mim. Epá, e foi uma das coisas que eu gosto bastante de treinar Muay Thai, e foi engraçado estar ali na origem, senti que estar ali na origem. Epá, mas foi completamente brutal. Fazia outra vez, gostava de fazer uma vez por ano, tipo um retiro espiritual. Chegava lá, estou com energias em baixo, bora, vamos recuperar e voltar. Estou com energias em baixo, então vou treinar 6 horas Exatamente. por dia, que é para ficar aqui fresquíssimo. Fresquíssimo. Está tudo bem, não se passa nada. Não, mas a nível mental, Sim, epá, sim. é brutal. Tu ficas assim, ok, hoje trabalhei, se for preciso, 8, 9, 10 horas. E pensas assim, pá, a semana passada estava a levar tareias físicas de 6 horas num dia e conseguia-me aguentar e estava aqui bem. Então isso depois o resto fica um pouco superficial. Então esse mindset é brutal para depois trazer tanto para a vida pessoal como para a vida profissional, que é isso que eu vou tentando sempre puxar aqui para a minha parte. Então tu basicamente, e em termos de ciência para a tua área, tiraste alguma coisa de lá ou desligaste completamente? Tirando esta... Vou-te dizer, não desliguei totalmente em termos de ciência, e eu dividia quarto com o Pedro Melo, e o Pedro ria-se, fartava-se de rir, porque eu via vezes de eu estar a receber telefonemas de pacientes meus pelo WhatsApp e eu a estar a responder, e eu estar a enviar e-mails e dizer assim, epá, olha, será que nessa vaga dá para pôr este exame do sono, etc. Porque eu tenho muito esta coisa de tentar, pá, ajudar as pessoas. Isso é o meu... O feedback que eu tenho e o meu retorno que eu tenho é sentir que fiz a diferença. Então eu desligar-me na totalidade, epá, não dá, porque eu tenho um retorno muito positivo de eu sentir assim, epá, fiz ali a diferença àquela pessoa. Seja eu ajudar, seja dizer assim, epá, olha, vais ter com aquilo, que aquilo vai-te resolver de certeza o problema. E então esse retorno, epá, também é muito positivo. Por isso, desligar na totalidade, não consigo, eu estava durante o dia a responder a e-mails, ou seja, dormia ali um bocadinho, meio-dia, não sei o quê, acordava, dava ali uns toquezitos no e-mail, uns telefonemas e pronto, e fechava a loja outra vez. Mas numa parte de feedback positivo, não de, epá, lá vou ter que responder a e-mails, a responder à mensagem, não. Eu gosto mesmo disso. Sim, depois de 3 horas de tarefa, aquilo era só tipo... O quê? Está bem, para aqui, segunda-feira. Não é de estar assim, passei no parque. E depois quando eles punham o plastron diziam tentem, depois diziam assim, no power, pronto, já está. Acho que assim, com a moral, se vinhas com a moral a dizer assim, epá, eu bato muito bem, estava aquilo já assim. Mas isso era a parte dos e-mails, não é? Eu percebo, é disto, eu aqui estou forte. Também, exato. Depois dizia no power. Mas olha, e sobre o facto de teres ficado no quarto com Pedro Melo, não vou fazer piada nenhuma, como também o conheço, mas não vou fazer piada, é sério mesmo. Dizias em off que há estudos também que revelam que, em termos de ansiedade, né, pré-competitiva, há diferença entre estar sozinho e estares acompanhado. E acompanhado com um colega, não é? Acompanhado com outras pessoas, né? Há alguma base mesmo forte sobre isso? Na qualidade do sono, há um investigador da Federação Portuguesa de Futebol, que é o Júlio. E o Júlio, uma das investigações que ele fez, ele investiga bastante o sono.
e não foi na seleção A, foi noutras seleções, aquilo que ele viu, principalmente foi no período da pandemia que eles conseguiram arranjar aqui esta diferença. Em que viam que as pessoas dormindo sozinhas tinham, a maior parte das vezes tinham melhor qualidade do sono, mas a nível de, depois que tinham vários questionários, não é? Tinhas questionários de ansiedade, de qualidade do sono, etc. Vias que quando partilhavam o quarto, parecia uma partilha daquela parte, e a parte da ansiedade diminuía ali, e havia uma parte benéfica, ou seja, o que é que prevalece? Depois se a qualidade do sono, se a parte da ansiedade, não sabemos. A minha opinião pessoal, que não tem nada a ver com nenhum estudo, se tu partilhares um quarto, se calhar com uma pessoa que é muito positiva, pode ser benéfico. Se estiveres com um que está ali, amanhã vou morrer e não sei o quê, se calhar vai intoxicar. Possivelmente. Mas minha opinião pessoal, isto não tem nenhuma base, nenhum fundamento, nem nada. Isto é quase como a gente está a falar do Chelsea e não sei do quê, né? Que eu também não faço ideia o que é que se passa para lá. Mas acho que é a minha opinião, que pode favorecer ou desfavorecer aqui esta relação. Mas eu quando partilhei o quarto com o Pedro Melo foi muito positivo. Não, mas eu ia chegar aí. Se tu reparares, foi super positivo, porque vocês iam quase picando, né? Não quero falar na personalidade dele em termos de ser assim espevitado e tal, mas aquilo estou muito fresquinho e tal, acabou por ser fixe, se calhar era no momento do quarto, estás cansado, mas já dormi, acordei. E porque estou por dentro desta eu vi alturas, também não é mais forte que eu. Eu vi alturas que ele adormecia e eu assim, não vou mexer, estou cheio de fome, quero ir ao frigorífico, mas não vou mexer para o gajo não acordar. Ele de repente mexia-se um bocadito e eu assim, levantava-me lá, assim, vou comer qualquer coisa. Ele assim, então vais comer? Estava cheio de fome. Era fazer, quando desses por isso, era fazer logo 50 flexões. Exato. Não, eu estou fresquinho, estou a precisar aqui de qualquer coisa. Mas muito porreiro, foi uma grande experiência completamente. Top, temos que ir, também aproveitamos, estamos a ser patrocinados pela agência de viagens Um Sonho na Tailândia. Espetáculo. Portanto, por isso é que fizemos aqui. Por isso é que fizemos já essa introdução. Mas olha, foi muito bom ter-te aqui, Cebola. Não vamos esgotar os temas. Queremos trazer-te novamente, voltar a falar contigo. Certamente trarás muito mais para engrandecer aqui o que tem sido. Se tiveres qualquer tema por tua iniciativa, também podes nos contactar para trazer novos estudos sobre várias matérias que tenham algum enfoque no desporto. Claro. Teremos muito gosto em ter-te aqui. E depois eu vou dar o feedback das consultas do Ressonar. O melhor era trazer aqui a equipa toda aqui. Sim, uma sim, equipa aqui. Né? Dá para fazer uma análise ao vivo. Isso é que era. Mas tinhas que dormir, caramba. Tinhas que dormir. Pois é. Não há problema, podes ver. Eu adormeço bem. É assim. Adormeceu bem do Elson. Há aqui atletas de jiu-jitsu bom que dão aquele toque aqui. Sim. Mas não sei. Não sei se dá. Não sei. É chamada. Não sei se dá para fazer o teste, é suficiente. Eu acho que não. É chamado o sono homeopático. É homeopático. Não é induzido por nada. Obrigado por ter estado cá. Tá.